Então é isso aí, pessoal. Eu sou o Marcelo, conterrâneo do Paul, aqui do Rio de Janeiro, e eu já sou investidor já há bastante tempo, desde 2006, né, maio de 2006, da renda variável, né? Eu comecei com fundos normais, fundos de ações, né? E porque na época eu confesso que eu não tinha assim, eu não me sentia confiante, né, para ir direto em ações. Então eu fui realmente fazendo meus investimentos em fundos de ações. Eu me lembro, pô, de fundos da Vale, fundo um que hoje é o ESG, né, Sim, mais conhecido como sim, eu ESG, me mas ele lembro. tinha um outro nome, era Excelência Social, era o nome. Ah, é? Trazia as 40 maiores empresas que tinham mais assim, cuidados ambientais, né? Eu me lembro também de ter seguido o índice, né, o índice Bovespa, através de um fundo, e foi um negócio assim que para mim foi muito bom. E eu comecei por conta de Warren Buffett, né? Foi sempre a pessoa que me norteou, né, a fazer os investimentos e uma pessoa realmente que é um exemplo para todos, né? E para mim não foi diferente. Foi até um momento que eu estava meio triste assim na minha vida e tal, eu comecei a vê-lo, acompanhá-lo, e realmente ele me chamou muita atenção e me mostrou realmente um caminho que deveria ser seguido naquele momento, né? Era o momento dos investimentos a serem mais agressivos, e antes eu era apenas um investidor de poupança e CDB, né? Tradicional aí de bancos, né? Então, eu, a partir dali, comecei a investir em renda variável, isso em maio de 2006, então, por fundos. Assim fiquei até 2012. Quando em 2012 eu começo a investir direto em ações, né? Perdi o medo, comecei a tomar eu mesmo as minhas próprias decisões e também com relação aos fundos imobiliários. Começo no mesmo ano, 2012, em ambos. E vou seguindo até hoje nessa toada, né? De 2006 é interessante falar isso, pô. Em 2008 nós passamos por uma crise gravíssima, né, no mundo. Você se lembra bem? Aliás, você estava lá, no olho do furacão, né? Isso. E realmente o mundo, né, passou por uma situação bem complicada. A crise do subprime nos Estados Unidos acabou contaminando o mundo todo e todas as Exato. bolsas, né? Então, realmente foi um momento bem complicado. Eu estava ali há cerca de 2 anos e pouco, mas eu confesso para você, já até falei isso para você outra vez, eu fiquei sem dormir, rapaz, um tempo, foi difícil, complicado, mas eu sempre muito seguro porque eu tinha o Warren Buffett como a pessoa que poderia me nortear naquele momento. Um cara experiente, né, com décadas e décadas de como investidor, então eu ficava muito atento pela internet a tudo que ele dizia, tudo que ele falava sobre essa crise. E esse foi o grande ponto que me fez me segurar ali. Eu não vendi minhas posições, eu apenas lamento de não ter comprado quando as cotas estavam bem desvalorizadas. Só lamento. Mas o melhor de tudo foi que eu não vendi. E fiquei me segurando ali e tal, e você lembra, demorou um certo tempo, mas as coisas voltaram. Assim como o próprio Warren Buffett avisou: olha, vai voltar, vai ser como era antes, calma. Nós estamos desde 1770 e pouco, foi quando foi fundada lá a Bolsa de Nova York, fazendo ver as coisas subindo, crescendo dessa maneira. Então, não havia por que se preocupar a esse ponto. Então, eu fiquei ali, me segurando e tudo, e passei por esse teste aí terrível, né? Os circuit breaks da época e tal, não foi fácil. Então, a partir dali, 2012, é que eu sigo só com fundos imobiliários e com ações, mas eu mesmo tomando as minhas decisões, né? E venho aí, aí agora passamos por essa crise também da Bolsa em 2020, motivado por um problema sanitário global, né? Uma pandemia que pegou a todos nós aí de surpresa, né? Não só o lamento das tantas mortes que já foram, como também dos casos que continuam se proliferando, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Então, a gente lamenta muito, mas eu não posso deixar de dizer. Foi um ótimo momento para comprar ações com preços bem baixos. Eu lembro de ações que eu comprei, pô, eu me lembro de algumas que eu me lembro que comprei assim a R$ 24, um banco muito famoso, e hoje está 40. Eu me lembro de ter comprado ações de uma empresa, ela é muito conhecida pelos blocos de motores que ela cria, e ela também faz muito lá nos Estados Unidos e tudo, tem as suas plantas até em outros países, México, Estados Unidos e tal. E essa empresa eu comprei por 11, R$ 12, hoje ela está valendo 21. Então, quer dizer, foram ótimos momentos para você poder comprar mais barato. Sempre com o meu foco, né,
em dividendos, porque a gente está levantando a mesma bandeira, né, pô? Nem renda variável, nem renda fixa. A nossa bandeira é a renda passiva. E a renda passiva, como eu sempre falo, é o quê? É a aposentadoria da nova geração. O INSS é um sistema que na minha opinião, ele é pré-falimentar. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar. Por quê? A população está, a população está aumentando a sua média de idade. A cada década que passa, ela sobe mais um pouco. E o que vai acontecer? As pessoas que são digamos assim, da força de trabalho, pessoas que são mais jovens, são essas que sustentam aquelas que chegam numa idade mais madura. E quando aposentados, agora eles não estão vivendo ainda numa faixa de idade tão elevada, mas vão viver daqui a 35, 40 anos. E isso vai se tornar um problema. O que hoje já é na Suécia, na Suíça, Noruega e tudo, eles sofrem muito para poder manter lá os mesmos níveis de aposentadoria para essas pessoas. É sufoco total, né? Você sabe muito bem que esses países que eu citei, os impostos são altíssimos, né? Então, quer dizer, as pessoas acabam pagando por isso. É difícil? É difícil. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que criar a nossa própria aposentadoria. E qual a melhor forma de criar uma aposentadoria própria, se não através da renda passiva, não é? Então, eu fico pensando assim, é básico, é muito básico. Você, basicamente, compra ações de empresas de boa qualidade, você... É como um casamento, né, pô? Você fica de olho nela, aí você namora um pouquinho ela, aí você fica noivo, e finalmente você casa com a ação. Porque ninguém casa com uma mulher, mas tem a sua esposa, ou a mulher com o seu marido, em 2, 3 dias. Você tem que conhecer bem primeiro. Olha, se você vai ficar com aquilo ali na sua carteira, pretendendo ficar 20, 30, 40, 50 anos, olha, mas você não pode tomar essa decisão em 50 minutos. Então você tem que, né, saber bem o que você está fazendo e se preparar para isso. O Luiz Barsi, outro dia, que é outro grande norte para todos nós, né? Luiz Barsi, outro dia, falou sobre isso. Ele tem ações da Klabin e do Banco do Brasil há mais de 50 anos. Então, quer dizer, eu não sei nem se ele fez festa de bodas de ouro, mas merecia, né? Afinal de contas, 50 anos com sociedade, com empresas dessas, né? São empresas centenárias, né? O Banco do Brasil foi fundado por Dom Pedro. Então, quer dizer, é o CNPJ 01 do Brasil. Então, basicamente, como eu dizia anteriormente, a necessidade de você criar uma renda pessoal, uma capitalização própria, uma renda passiva, isso é assim, primacial. Não tem como você não fazer isso, porque senão você vai ficar dependente do INSS, lá quando você já estiver numa idade madura. E aí o que vai acontecer? Você sendo patrocinado por um sistema que, como eu disse, é pré-falimentar. Ele não vai sustentar. Então, daí a necessidade, por conta disso, com certeza, a nossa grande sintonia com relação a isso, é a levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível, né, para poder saber da importância, né, de criar renda passiva e poder viver melhor no futuro, sem ter que, principalmente, ter que pedir dinheiro emprestado para amigo, para parente, para irmão, não pode. Você tem que ter a sua independência financeira. Então, foi isso que me fez ver que eu deveria criar a minha renda passiva a partir disso. Legal, legal, Marcelo. Então, eu acho que a referência do Warren Buffett, ela é comum para todos nós. De fato, ele deixou um legado, e eu concordo muito com você, que nesse legado que o Warren Buffett deixou, ele nos ensinou a investir e nos deu bastante esperança de poder construir um patrimônio praticando o buy and hold, sendo sócio de empresas de excelência, né? Sem ter que pagar um preço muito caro, bastando pagar um preço razoável, né? Claro, alguém pode perguntar, mas o que é preço razoável? Isso aí depois a gente pode conversar, mas em momentos de crise, por exemplo, nós encontramos vários preços razoáveis de empresas de excelência. Então, eu acho que esse legado, o Warren Buffett deixou para todos nós. Eu fico feliz de saber que você foi influenciado, mesmo sendo daqui do Brasil, né? Porque um argumento que eu ouço, Marcelo, é que isso, investir em ações dessa maneira, só funciona lá nos Estados Unidos
ou em país de primeiro mundo, porque é país de primeiro mundo. Aqui no Brasil não tem como isso dar certo, por causa, principalmente a geração mais antiga, que viveu a hiperinflação, onde realmente não dava para você pensar muito em poupar, investir, ainda mais nos termos convencionais, né? Muito menos ação bolsa, mas ainda bem que você mencionou ele, o excelentíssimo senhor Luiz Barsi, né, que é, mostra que também aqui no Brasil é possível também se construir uma fortuna com as ações. Então, para, vamos dizer assim, desmantelar ou enfraquecer esse argumento de que o investir em bolsa só é possível lá no Brasil. Deixa eu ver, tem a mensagem aqui. Ah, tá. Então, essas duas referências, acho que você começou já de forma brilhante, porque são duas grandes referências. O Warren Buffett, que é o mega investidor, tem muito a nos ensinar, né? Eu não vou falar muito, prometo que não vou falar muito, mas a gente acaba se empolgando, né? Quando a gente começa a falar deles, porque são gigantes. E o Luiz Barsi também, cada um à sua maneira. E aí até pergunto para você, porque eu vejo, por exemplo, que você também tem o foco nos dividendos, porque tem muita gente que segue o Warren Buffett, mas segue sem focar na renda. Então, o que nós dois temos em comum, que eu estou vendo aqui, é essa nossa apreciação também pelo Luiz Barsi, porque o Luiz Barsi nos ensinou a focar na renda. Embora, não sei se você sabe disso, o Warren Buffett seja a empresa dele é a que mais recebe dividendos no mundo. Ele não dá dividendo para ninguém, mas ele é o que mais recebe. Por isso que eu digo, nós temos que aprender com ele, para ser igual a ele. Não importa se a Berkshire não paga dividendos. Tô aqui se dane, né? Não vou, não tô nem aí para essa questão. Mas o que eu quero aprender com o Warren Buffett é que ele criou uma infraestrutura interna, empresarial, onde hoje jorra, né? Entra dinheiro todo dia. Então, esse conceito, eu acho muito legal os seus slogans, que é justamente isso. Nós precisamos, né? E eu vou me incluir também nessa geração aí nova, meio que de penetra, porque eu acredito muito que a solução é realmente renda passiva para o problema previdenciário. Mas fala aí, como que você descobriu o Luiz Barsi? E se houve algum momento em que você deixou de ser investidor de valor para ser investidor focado em renda? Ou como é que você vê isso? Ou se não tem nada a ver? Essa parte mais filosófica, né? Com relação ao Luiz Barsi, eu conheci há alguns anos atrás só, acho que talvez há 6 ou 7 anos atrás, uma matéria que saiu no jornal, não, acho que foi numa revista, Exato. se não me engano, falando do o milionário que andava de metrô e andava de roupas simples, hábitos muito comuns. Eu já me identifiquei. Já me identifiquei porque, eu, desde criança, eu sou o tio Patinhas da família, não nego. Então, já me identifiquei logo. Já me identifiquei logo. E com relação ao Barça, então, como eu disse, eu conheci, então, mais ou menos isso, acho que foi uns 6 ou 7 anos, pô. Ele aí começa a falar também, né, sobre dividendos e tudo, aí me identifiquei, eu já tinha toda aquela base, digamos, filosófica já de Warren Buffett, então eu acabei me identificando muito com ele. Com relação à questão que você pergunta sobre valor, dividendos, vamos lá. Você sabe que teve um período da minha vida que eu quis ser trader de ações. Olha, e foi um período curto,
Eu sei que você também já foi e eu sei o que aconteceu. Mas você não sabe da maior, cara. Eu fiz isso durante pouco tempo, 3 ou 4 meses. E você sabe, eu tive lucro. Eu tive lucro. Mas, ao final daqueles mais ou menos 100 dias, eu olhei assim, pensei e falei, não. Sabe, eu vou falar aqui uma grande realidade. Eu descobri que eu sou um investidor preguiçoso, que eu gosto de ficar lendo relatório, eu gosto de ler balanço de empresa, eu gosto de saber das notícias, eu não quero ficar com a minha cabeça cheia de coisa, sabe, de topo, de fundo, ombro, cabeça ao ombro. Não, isso aí não é para É mim. porque, Então, isso é trabalho, né? Isso não é renda passiva. O eu trading, descobri que, exato, eu descobri que eu era um investidor preguiçoso. Então, quando eu só ouvia também as palavras de Warren Buffett, sempre falando sobre isso, que os preguiçosos acabam sendo privilegiados porque eles acabam, né, deixando as ações ali, só olham elas assim, vão acompanhando, e o longo prazo acaba fazendo todo o trabalho. E é verdade. Eu me lembro, se você me permite falar de alguns dados aqui, à vontade. eu lembro que o Warren Buffett, numa entrevista há 2 anos atrás, ele foi perguntado mais ou menos assim, alguma coisa sobre o longo prazo. Eu não me lembro exatamente a pergunta, mas ele emenda dizendo assim, porque o Buffett é realmente um cara sensacional, e ele muitas vezes te responde fazendo uma pergunta para você poder compreender tudo. E ele disse assim, quando eu tinha 11 anos, e isso ele estava com 88, quando eu tinha 11 anos, eu investi pela primeira vez na Bolsa de Valores. Eu usei US$ 114 para poder comprar as minhas primeiras ações de 3 empresas. E aí ele disse: você sabe o que teria acontecido com aqueles US$ 114 caso eu tivesse investido no índice SP 500? E aí o entrevistador perguntou: não, não faço ideia. Ele disse: 77 anos depois, aqueles US$ 114 teriam se transformado em US$ 400 mil, reinvestindo tudo que eu recebesse dele. O que ele quis dizer com isso? É o longo prazo. O preguiçoso que deixou US$ 114 lá. Então, quando eu vejo muita gente assim, correndo atrás com esse negócio de trader, tudo e tal, olha, eu acho que cada um tem todo o direito de fazer da maneira que achar melhor, se sentir mais confortável, mas eu percebi que para mim não funcionava. E não funcionava mesmo. E olha que eu tive uma experiência, apesar de curta, mais ou menos 100 dias, como eu te falei, e tive lucro. Eu não tive prejuízo. Mas mesmo assim eu descobri que não era para mim, não funcionava. Porque eu me lembro, tem situações, pô, que você tem que ter realmente uma cabeça muito bem preparada. Eu lembro da crise em 2008, quando houve, e eu vi muita gente assim se perder totalmente com trade naquela época, porque as ações simplesmente estavam derretendo. Sim. E as pessoas parece que estavam querendo buscar o fundo a qualquer momento. Então começaram a comprar a 35, a 33, a 30, a 27, a 24. Quando chegou lá em 22, o cara quebrou. E a ação ainda foi a 15. Então, quer dizer, isso derrubou muita gente. Porque aquela crise de 2008, ela foi uma crise que acabou contaminando o mundo todo, como eu disse anteriormente. E tem um detalhe interessante. Muita gente não acreditou que ela fosse tão profunda assim. Só naquele fatídico dia 15 de setembro, lembro bem, 15 de setembro de 2008, nas primeiras horas do dia, a CNN coloca assim: Lehman Brothers broken. Acabou. Faliu. Aquele momento, as pessoas tomaram um susto, porque era uma instituição com sede em Nova York, com 175 anos de existência, que havia falido. E você sabe muito bem disso, e eu vou falar aqui só para as pessoas, porque talvez elas não saibam. Quando um banco dessa magnitude cai numa situação de solvência como essa, o que acontece? É feita uma reunião, a portas fechadas, é sempre assim. Uma instituição grande, grandes players acabam aparecendo nessa reunião, outros banqueiros, até níveis políticos altos, da alta esfera, acabam aparecendo, e aí sim, há a grande conversa. E aí, como é que é? Alguém vai querer comprar? Vamos salvar? E o governo? E o Banco Central? Como se movimenta com relação a isso? Nada, 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 nada. Não houve solução para o Lehman Brothers. Dia seguinte, nas primeiras horas do dia, como eu disse, 15 de setembro de 2008, CNN bem grande assim, Lehman Brothers broken. Acabou, faliu. Então, quer dizer, quando o Lehman Brothers então faliu, quando veio a notícia, aí quem tinha alguma dúvida sobre a magnitude dessa crise, dissipou-se na hora, porque é o Lehman Brothers, né, um banco desse tamanho. Então, eu vi naquela época muita gente de trade se dando muito mal,
Vi muita gente também que não teve a paciência necessária, entregando os pontos e entregando mesmo aquilo que havia comprado lá por 35, entregando a 10, achando que ia virar zero. O susto, né, o impacto muito grande, um circuit breaking atrás do outro, aqui no Brasil mesmo, e as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Então, por isso é que eu digo, pessoal, paciência, disciplina e aporte. Paciência, disciplina e aporte. É assim, é mais um dos slogans, né, os mantras, né, lá do meu perfil. Para mim, em 2008, eu não me lembro, engraçado, a queda e o dia da queda do Lehman Brothers, eu não me lembro, para falar a verdade. O que eu me lembro é da queda do Banco Wachovia. Não sei se você conhece, que é o principal banco. Todo mundo que estuda nos Estados Unidos ou estudou nos Estados Unidos, fez faculdade, conhece o Banco Wachovia, porque é dali que você consegue o seu student loan, né? O seu empréstimo para estudar. E eu usei também, né, o tempo que eu estudei lá, trabalhei, paguei, né, o Wachovia. Então, naquele dia, eu me lembro que, a partir dali, eu também perdi o sono. Eu também fiquei sem dormir, porque foi impactante. E isso que eu falo com o pessoal, olha, aqui no Brasil, eu nunca perdi sono por causa de crise, mas lá nos Estados Unidos, em 2008, eu perdi, porque eu estava numa situação muito vulnerável, porque não era, para mim, não era só a queda da Bolsa, era a queda da Bolsa e a disparada do dólar. Então, foi assim, em dose dupla. A crise por si só já tinha uma magnitude muito devastadora. Você, né, como eu também vi muitas ações derreterem, literalmente, incrível. Então, mas como eu ainda montei o meu esquema para depender de real, porque na época o real estava mais forte, o dólar mais fraco, eu acabei sofrendo 2 vezes mais. Então, e naquela época eu também estava tentando fazer trade. Então, eu me lembro, ao contrário da sua experiência, você foi bem mais esperto do que eu, e ficou só 100 dias nessa furada, nesse barco furado, nessa canoa furada, porque eu me lembro que eu olhava para a tela e eu via realmente a ação despencar do trade lá que eu estava fazendo. Falei, bom, aí eu analisava o fundo e dizia, não é possível, não é possível que essa ação vai cair mais do que já caiu. Aí, o que aconteceu? Oi? Dali não vai passar. Dali não vai passar. E não é que o negócio caía mais ainda. É impressionante. Então, aquilo foi muito marcante, porque eu aprendi que o mercado ele faz o que quer. Ele não quer saber se, né, você é casado, se tem 3 filhos. Não quer, o mercado é cruel nesse aspecto. Então, é claro que as crises passam e cada um de nós tem que aprender a lidar e a gerenciar o risco, né? O risco das oscilações, porque, como você falou, e todo grande investidor diz a mesma coisa, no longo prazo, a gente ganha o jogo, mas, no meio do caminho, a gente tem que lidar com o psicológico e cada um precisa se conhecer e saber o quanto está preparado para a próxima crise. Isso, porque ela vai vir. Ela vai vir, exatamente. Ela vai vir. Assim como foi a de 2008 e agora essa de 2020, apesar de cenários absolutamente diferenciados da sua origem, pode ter certeza que talvez daqui a 13, 14, 15, 16, 17 anos vai vir outra crise. Não tem como. Já teve a bolha da informática, já teve a bolha dos imóveis, agora teve essa crise
pandêmica, né? Que tá aí ainda está nos assolando, né? Tanto. E Exato, a gente fica mais triste ainda com essa porque envolve vidas, né? Mas que exatamente. vai vir, mas outra coisa tem. Então, o que eu estava dizendo sobre a crise, eu estava lembrando um outro detalhe que você falou também, vou citar aqui, porque a pessoa mais jovem talvez não se lembre. O Paul falou numa questão ligada à inflação. Pessoal, vocês sabiam que ali no meio da década de 80 tinha um presidente aqui chamado José Sarney, e a poupança tinha um rendimento extraordinário. Por quê? Porque a inflação era de 84% por mês. Vocês imaginam algo assim? Nem hoje a geração, se você falar para uma geração dessa, você não vai saber nem o que é isso. Você lembra que tinha os fiscais da Funab? Eles usavam um crachá do lado assim, iam para os supermercados, ficam fazendo observação daquelas maquininhas de remarcar, porque não podia fazer acima do limite e tal. Cara, é uma outra realidade, totalmente Sim. diferente. Então, nós já passamos por tantas coisas aqui, e fica também o exemplo, voltando aqui para o Luiz Bartz. Ora, ele começou a investir porque as pessoas falam muito uma coisa, Paulo, eu percebo, da preocupação do novo presidente, o novo ministro. Gente, isso é absolutamente independente com relação às ações. Eu vou provar para vocês agora, prestem bem atenção. O Luiz Barsi começou a investir em 1967, portanto, no início do período do regime militar. Olha quando ele começou. Ele atravessa todo o período militar, aí no caso 17 anos, quando então nós passamos a ter um presidente civil novamente. Vem José Sarney, com alta inflação e tudo e tal, depois ele sai. Quem vem? Fernando Collor, com sequestro das poupanças, É. né? E ele passa por isso. Depois Ah, vem o só, Fernando Henrique. só um detalhe aí, que enquanto todo mundo foi confiscado, porque 99,9% da população brasileira deixava o dinheiro em poupança, o senhor Luiz Barsi não foi confiscado, porque a ação é uma propriedade. Então, ele passou ileso por esse trauma que deixou na geração, né, na nação e na geração que viveu isso, porque isso aí foi uma tristeza. Isso aí foi uma A derrota. única vez que eu vi, Muita gente. a única vez que eu vi isso acontecer na história, pô, foi quando a Alemanha saiu da guerra. É, Foi a única situação que eu eu, vi sequestro de poupança. eu, Havia necessidade de tirar o dinheiro do mercado para poder impedir uma inflação alta, e a única vez que eu vi pela história acontecer isso foi nessa. eu dei sorte porque eu morava nos Estados Unidos nessa época. Então, eu não peguei, eu não sei, porque antes de eu ir para os Estados Unidos, eu também já comprava ações. Não sei se o meu dinheiro estaria à parte em ações. Eu sempre gostei, desde os 22 anos de idade, que eu gosto de comprar ações, né? Nunca tive esse medo, de investir em ações. Mas esse é um detalhe importante e interessante, né, da trajetória do Luiz Barsi, que no momento Collor, que quem, né, tem mais de, sei lá, 40, 50 anos, lembra bem, ele passou ileso. Então, outra vantagem de ser um acionista, né, ao estilo dele, que ele não é especulador, ele realmente investe para ser sócio, para participar de bons projetos, para crescer ileso. Então, eu só queria acrescentar isso aí. Complementando então o Luiz Barsi passa por Fernando Collor, depois ele passa por um pequeno período de Itamar Franco, sem grandes modificações, aí vem Fernando Henrique Cardoso, com várias privatizações, inclusive da Vale, depois, e ele vai passando por tudo isso comprando ações. Depois ele vem para um governo totalmente diferenciado, já de esquerda, que foi do Lula, 2 mandatos, com mensalão, com tudo, e Barsi continua investindo. Depois sai o Lula, vem a Dilma, da Dilma, com aquela questão que ela criou para as elétricas, aquele problema todo, e ele continua investindo do mesmo jeito.
Isso, ele continua investindo do mesmo jeito. Ele passa por Michel Temer, sim, que foi uma pessoa que reduziu novamente a taxa de juros, modificou a presidência da Petrobras, começou a dar alguns sinais de alguma diferenciação com relação aos governos anteriores, e ele continua investindo com Jair Bolsonaro na presidência. Então, ele passou por todos esses governos fazendo a mesma coisa. Portanto, o pessoal que está vendo aí, não fique preocupado. Ah, o novo presidente, quem é que vem agora? E um novo regime. Gente, ele começou a investir dentro do período do regime militar, e está aí até hoje. E o homem já chegou a 3 bilhões de reais, segundo a própria filha dele recentemente. Então, é importante dizer, né? Pô, agora, se você me permite, rapidamente sobre a crise da época do Collor, quando houve a questão da poupança, do sequestro das poupanças, já que você não estava aqui no Brasil, deixa eu te contar rapidamente um resumo. Numa quarta-feira, começa um boato dizendo que ia ter um feriado bancário. Olha só, quando é na quinta-feira, aparece a ministra Zélia Cardoso de Mello, né? Era ministra da Fazenda, chamava-se ministra da Fazenda na época, não era ministra da Economia. Ela vem e fala: olha, estão falando sobre um boato e tudo, isso é absolutamente infundado, não vai acontecer nada, não sei o quê. No dia seguinte, feriado bancário. Aí as pessoas se assustaram. Olha, alguma coisa vai acontecer. Sábado, cerca de 9h30, 10 horas da manhã, ela se senta numa mesa toda ali e começa a explicar o processo. Ao final da explicação dela, pela televisão, Rede Globo, já falecido Joelmir Betting, que era uma pessoa que tinha aqui no Brasil como alguém que era muito entendido de economia, vira para o Alexandre Garcia, então apresentador, hoje ainda está na ativa como jornalista, e pergunta: olha, eu acho que eu não entendi bem. Aí meu pai toma um susto e me diz: nossa, se o Joelmir Betting não entendeu muito bem, acabou. E agora? Como é que é isso? Então, quer dizer, foi uma situação absolutamente imprevista. E na segunda-feira, peraí, ainda tem um detalhe: na segunda-feira, as televisões, pô, mostravam as filas nos bancos para tentar sacar o dinheiro, que podia, porque tinha um valor limite. É como se hoje fossem uns 3 mil, 4 mil reais no máximo por CPF, e essas pessoas poderiam sacar. Umas filas assim sem fim. Filas e mais filas e mais filas, e passamos por tudo isso. Eu me lembro até do meu pai ter acionado a justiça com relação a perdas nesse plano. Foi recompensado, ganhou a causa, mas é todo o desgaste de você ter que passar por isso, né? E foi um negócio, realmente uma fase muito ruim, bem complicada para o Brasil. E que se fazia tanta esperança, né? Um novo presidente, o primeiro sendo escolhido novamente pelo voto, de maneira democrática aqui no Brasil, depois de tantos anos. E, no entanto, foi uma decepção tremenda, né? É, realmente é um absurdo, né? A gente ouvir aí essa sua narrativa tão rica aí em detalhes e tão personalizada. É por isso que o Brasil ele tem esse trauma e a gente tem que dar um desconto para muitos investidores em função desses traumas. Mas, aproveitando também essa nossa conversa, olhar pelo lado positivo, que depois dessa confusão toda, como você falou bem, né, veio Itamar Franco, e aí foi lançado o Plano Real em 2004, não é isso? No meio do ano de 2004. E a partir daí, o Brasil realmente entrou numa fase de estabilidade econômica, acho que sem precedentes. Mas, assim, são mais de 20 anos em que, em 1994, né? Acho que eu falei 2004. São 27 anos, pô. São 27 anos. Então, em que as coisas mudaram muito. E não poderia ser diferente, né? Então, nós temos isso ao nosso favor. E eu concordo com você que o governo não... É claro que a gente gostaria de ver um governo mais pró-mercado, mas
eu acho que o problema não é nem o governo ser de direita ou de esquerda. Acho que tem toda uma conjuntura política que dificulta muito as coisas acontecerem. Mas, colocando em perspectiva e usando o seu mantra de paciência e disciplina, eu acho que o Brasil tem avançado, apesar dos pesares, o Brasil vem avançando. É claro que eu gostaria de ver algo mais acelerado. Até tinha expectativa, né? Como a gente sempre tem, que esse ou aquele governo vai acelerar mais, e aí não acelera o tanto que a gente gostaria, aí vem o outro, a gente acha que vai piorar, acaba fazendo coisas também até para melhorar, que a gente não esperava. Então, isso acontece nos Estados Unidos. A cada 4 anos as esperanças se renovam. Então é o jogo político, mas o investidor tem que seguir mesmo com esse seu mantra. Eu acho sensacional. Como o Charles Munger diz, né, o sócio do Warren Buffett, que ser um bom investidor é mais uma questão comportamental do que de conhecimento ou de capacidade analítica, né? Ou de saber. Disciplina e aporte. Realmente não tem segredo, por mais que as pessoas achem que não e gostam de acreditar, né? Isso só é possível para profissionais do mercado, economistas, bambambãs. Não, é, nós aqui somos pessoas comuns, só que a gente aprendeu a investir. Não é difícil. Não é difícil. Se você me permitir, eu conto até a história de Earl Crowley. Você ficou de falar. Então, ó, a gente ainda tem aí mais uns 10 minutos. Termina com essa história aí que eu quero conhecer, por favor. Vou contar a história do Earl Crowley. Não é bom até que a live só tem mais 5 minutos, aí me dá a oportunidade, de repente, de você me chamar uma outra vez. Olha aí, eu já me convidando aí. Legal. Fechou. Tranquilo. A história de Earl Crowley é muito interessante, pô. Ele é um guardador de carros de Baltimore, né, estado de Maryland, nos Estados Unidos. Um homem simples, como ele mesmo disse, que para ele era tudo muito difícil. Nasceu pobre, palavras dele, nasceu pobre, negro, com dislexia. Então, já tinha muitas dificuldades. Conseguiu esse emprego, ele ganhava aproximadamente 12 dólares por hora. Só lembrando para o pessoal aqui que nos Estados Unidos o sistema de pagamento é diferente, viu, pessoal? Lá eles recebem por hora trabalhada. Aqui é como se fosse a nossa mensalidade, né? A gente recebe aqui por mês. Mas, enfim, Earl Crowley, ele já tinha desde cedo, com 8 anos de idade, ele já precisou trabalhar. E ele já sabia ali que ele tinha que guardar dinheiro. A mãe dele ensinou ele assim. Então ele já foi guardando dinheiro, guardando e tal. E depois de um certo tempo, ele foi trabalhar como guardador de carros no Mercantile Investment Bank de Baltimore. Então ele acabou começando a ter contato, mesmo ali no parque, né, onde ficavam os automóveis, ele começou a ter contato com as pessoas que trabalhavam lá. Então ele começou a perceber esse assunto de ações, essa conversa de comprar ações de empresas. Então ele começou a uma conversa aqui, outra ali, sempre muito bom, muito bacana, um cara legal. As pessoas conversavam com ele. Então ele começou a entender que ele deveria comprar ações. Só que ele não tinha um método e ele não sabia como fazer. Então, veja como são as coisas. Um cara observador, mas sem nenhum conhecimento. Sem nenhum conhecimento, não sabia analisar um balanço, não sabia o que era um fluxo de caixa operacional, não sabia o que era uma empresa de alto capex e baixo capex, não tinha a menor ideia do que era isso. Então, olha como foi que ele descobriu um método para ele, para poder fazer. Ele começou a comprar, pô, isso é inacreditável, mas deu certo. Ele começou a comprar ações, pô, da seguinte maneira, usando como método empresas que ele conhecia desde criança e que faziam muitos comerciais na televisão. Você acredita? Aí ele começa a comprar. Olha só, 2 ações da IBM. Olha como ele tinha pouco dinheiro. Ele diz até que ele comprou as primeiras ações dele da IBM com moedas. Com moedas. Olha que coisa incrível. Então, quer dizer, isso mostra que é algo...
Bom, quando ele começou a comprar, ele tinha por volta de 32 anos. E a história que é contada vai até os 69 anos de idade dele, portanto, mais ou menos 37 anos aí, né, de compra de ações. Então, ele começa a comprar ações da IBM, por ouvir falar desde criança e por fazer muitos comerciais na TV. E olha como ele foi bem com relação a esse método. Ele começa a comprar, pô, Bank of America, General Electric, Chevron, né? Veja as ações que ele foi comprando: Coca-Cola, McDonald's. Quer dizer, de uma certa forma, Wells Fargo, ele foi acertando empresas que realmente eram centenários, muito antigas, e que faziam comerciais na TV. Ele não sabia analisar absolutamente número nenhum, e esse homem saiu da condição de guardador de carros em Baltimore, com família, com 3 filhos, sendo que 2 filhos dele ele conseguiu levá-los até a faculdade. Você sabe muito bem disso. Os Estados Unidos não é um país assistencialista em educação como é o Brasil. Lá, para você estudar, tem que pagar, e é caro. Lá não tem o FRJ, não tem o UF, não tem nada disso. Você tem que pagar. A não ser que você tenha algum talento fora do normal para os esportes, ou alguma habilidade matemática, ou algo que te leve a uma espécie de uma bolsa, ainda que parcial, para você não ter que pagar o valor todo. E tendo que pagar, se prepare, porque é caro. Então, o que acontece? Lá vem ele juntando dinheiro, recebendo dividendos, reaplicando. Olha o nosso feijão com arroz aí. E ele chega, pô, um guardador de carros, tendo que também sustentar a família. Aos 69 anos, ele consegue US$ 500 mil de patrimônio. Não foi revelado na matéria quanto era o will do post dele. Isso eu gostaria muito de saber, mas infelizmente não foi dito. Mas certamente, 37 anos, você imagina que ele deve ter um will do post muito generoso, a ponto dele simplesmente parar de trabalhar. Então, veja como ele é um dos nossos, uma pessoa simples, do povo, que simplesmente comprando ações aos poucos, do que sobrava do seu salário, ele conseguiu. Olha, eu me lembro que quando eu comecei a investir na renda variável, eu tinha um trabalho no qual eu ganhava 2,5 salários mínimos. Hoje seria mais ou menos uns 2.700, 2.800. Era um plano de saúde. Conclusão, e eu conseguia guardar dinheiro para poder investir, porque eu, particularmente, eu digo que eu sempre fui o tio Patinho da família, né? E é verdade, sempre apertei o cinto mesmo. Eu era daqueles que, quando via uma jaqueta de R$ 250 e a outra jaqueta de 140, eu não comprava nenhuma das duas, eu ficava com a média mesmo. Eu era assim. Então, por um lado, eu lamento, porque, por exemplo, eu não fui a um Rock in Rio, eu não fiz viagens, eu não tenho histórias para contar, mas graças a Deus eu já tenho dinheiro para contar. Então, acaba valendo a pena por outro lado. Então, você perde algumas coisas, mas recebe outras. Quando você nasce numa família rica, recebe um prêmio de loteria, ou se casa com alguém muito rico, a história é outra. Mas se não é assim, você tem que, né, fazer todo o processo para você conseguir a sua independência financeira. A minha só veio depois de 14 anos. Pode ser que muita gente consiga em 10 anos, 11 anos, consiga em 17, 18, mas olha, eu sei de um caminho que funciona. O Paul sabe de um caminho que funciona. Pode ser até que os nossos caminhos não sejam os melhores, mas a gente pode contar uma história do início ao fim que funciona, né? Isso é muito importante. Ah, legal, legal, Marcelo. Muito bacana, muito bem-humorada, muito verdadeira, né? Genuína. Então, assim, show de bola. Obrigado aí, você está de parabéns. Já suspeitava que seria muito boa, né, essa nossa conversa. Já fica aqui também o convite para uma próxima oportunidade. A gente pode ir se falando, a gente pode marcar aí novamente, talvez até quinta-feira. Vamos conversando. Isso, vamos sim, com certeza. Tá, não? Legal, gostei Eu tenho muito. muitas histórias para contar. Vamos trocando. Vamos trocando aí ideia. É, e, e foi muito legal aí poder ouvir aí a sua história. Acho que ela também é bastante inspiradora e acho que a galera aí tem muito que aprender aí com a sua experiência. Então tá. Eu estou vendo uns abraços aqui no Instagram, né? Não estou vendo no YouTube, mas estou vendo no Instagram aqui. O Nunes também, um abraço, Nunes. Então tá bom. Bom,
Então, vou me despedindo aqui, mais uma vez agradecendo aí a todo mundo, principalmente a você aí, Marcelo, por participar. Foi bem Eu que agradeço o enriquecedor, convite, muito obrigado. foi bem legal. E se você me permitir, mandar uma mensagem final, aquela que eu sempre encerro no meu podcast lá para os meus clientes da consultoria. Ah, Posso? pode, por favor. É, é a pergunta mais importante que eu faço para eles, no finalzinho. E aí, vamos enriquecer juntos? Vamos embora. Tô dentro. Vamos sim. Valeu, Sérgio, André, um abraço a todos aí, Sérgio Henrique, valeu mesmo. Valeu, Marcelo. Então, um abraço. Valeu, um abração. Um abraço, pessoal. Valeu.